Amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Temos hoje aqui a presença da Juliana Barbosa para falarmos sobre a questão dos eventos. Esse setor aí que está sendo tão prejudicado, né? Tão judiado, vamos dizer assim, né? A Juliana é formada em comunicação social com ênfase em relações públicas, tem uma pós em gestão de pessoas e é proprietária da Casa de Festas Jujuba Folia. Ela é uma das líderes, uma das lideranças aí do grupo dos profissionais de eventos, né, que se mobilizaram e estão permanentemente mobilizados para tentar alguma coisa no sentido de reverter uma situação adversa em função da pandemia, né? Tudo bem, Juliana? Olá, Vitor. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes e internautas, né? Todos. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, por nos dar a oportunidade, né, de nos ouvir e de nós termos a oportunidade também de passar para a população o que está acontecendo, como é esse grupo, quem somos um pouco e o que estamos passando. O sentimento de vocês, né? Exatamente, Vitor. Legal. Então tá, vamos à primeira pergunta, assim, Juliana, o setor de eventos foi talvez o mais afetado entre todas as áreas de atividade profissional por causa da pandemia. Nós podemos concluir que foi isso aí mesmo? Que é isso aí mesmo? Vitor, eu vejo, né, não por ser da área, mas sim, infelizmente a gente acabou sendo, pois nós fomos os primeiros e acabou sendo, né, fica um chavão, tá quase um slogan dessa turma. E qual é que é? Né, que fomos os primeiros a fechar e seremos os últimos a retomar. Porque veio a informação, né, aquela coisa que dia 21... Boa essa frase, hein? Que dia 21, então, de março, nós teríamos que fechar as portas, né? E vários de nós tivemos, naquele final de semana, foi bem complicado, pois todos tínhamos eventos acontecendo. Tivemos que cancelar de última hora porque ninguém entendia o que estava acontecendo, mas existia, né, uma ordem, uma regra maior que não poderíamos fazer. E até então, estamos desde o dia 21 de março, hoje 22 de setembro, 6 meses, pouquinho mais já, quase de 6 meses, totalmente fechados. Prejuízo financeiro grande, né? Bem grande. Nós fizemos no começo ali por abril, Vitor. Nós começamos essa mobilização. Não é só o proprietário de uma atividade de eventos também, ele tem toda uma equipe, né? Muitas vezes, né, Juliana? Sem dúvida. Nós lá, por exemplo, na Jujubá, nós éramos uma equipe, contando comigo e com a minha sócia, nós fechávamos em 20 pessoas. Né? Ninguém imagina que acaba sendo, né? Sim. Então, porque nós tínhamos monitores, acaba tendo pessoa de limpeza, acaba tendo segurança, não eram todas as festas, mas algumas festas, né, algumas clientes, né, solicitavam segurança na porta, Claro. Tem equipe de garçons, então acaba sendo uma gama de profissionais que envolve, que acaba não sendo muito pequena, não, né? Sim. Além de fornecedores que acaba envolvendo, né, Vitor? É uma rede toda envolvida, sem dúvida, né? Que a gente acaba tendo a queda e o prejuízo de todos esses profissionais. Pois é, Juliana, em que pese toda essa dificuldade, esses prejuízos e, enfim, um quadro bem negativo para vocês, que infelizmente repercute muito no financeiro. Agora vocês estão vendo uma luz no fim do túnel, tendo esperança que acabe a pandemia e que de repente possa voltar às atividades? Vitor, assim, ó, a luz no fim do túnel a gente tenta visualizá-la, né, faz alguns meses. Te confesso, assim, uns
3 meses. Tá difícil de visualizar. Mas tá difícil de visualizar, né? Pelo seguinte, que nem agora, né? O nosso governador, então, acabou liberando eventos, o que ele menciona, mas são eventos corporativos. São workshops, são seminários, são feiras. Ok, já é um alento, sim, mas os eventos que, na verdade, eles fazem a roda girar realmente, a maior quantidade, Vitor, na economia, são os eventos sociais. É o quê? É o aniversário de 15 anos, é o casamento, é a bodas de 30, de 40, 50 anos de um casal, né? É o aniversário de um aninho, de um filho tão esperado. Então, são esses eventos que realmente eles fazem esse setor andar, né? Ou seja, um evento de inauguração de uma loja, né? Que a gente pode promover. Hoje existem inúmeros eventos, né? Que é alusivo a alguma coisa, enfim, a comemorações, etc. Exato. O próprio Dia da Criança, agora dia 12 de outubro, né? Nós dentro da casa fazíamos com todo um trabalho social, né, de arrecadação de brinquedos para uma ONG, que esse ano a gente não vai poder fazer. Com certeza. Né? Então tem toda uma rede e que com relação à economia, desculpa te interromper, Vitor, assim, as pessoas, né, e quando a gente foi levar um documento nosso até o prefeito, e nós fizemos, a Simone fez uma pesquisa, tá, com esse grupo. A gente começou ali pequenininho, fomos juntando a galera, né, fomos nos mobilizando com o grupo todo esse de profissionais de eventos, do qual eu hoje tô aqui, então, representando, que são de diferentes áreas, tá, Vitor? Tu consegue dizer para nós mais aproximadamente quantas pessoas envolvem esses profissionais? Nós temos, nós temos hoje 83 empresas. 83 empresas. Que daí cada empresa, tu imagina, né? Uma empresa própria de garçons, ela tem em torno de 15 profissionais em volta dela. Com certeza. Nós, a Jujubá, por exemplo, tínhamos 20 pessoas. Então, tu imagina que cada dessas 80 tenha, no mínimo, 5, né? Outros profissionais atuando com elas. Quanto isso realmente de pessoas e famílias envolve. Claro, claro. Nós, por cima, assim, a gente, né, conseguiu arrecadar, então, com essa pesquisa, que o setor, em apenas 2 meses, Vitor, aqui em Santa Rosa, dessas empresas, nós tivemos um déficit, tá, financeiro de mais de 2 milhões em 2 meses. Em 2 meses. Veja bem. É um dado, né, que ninguém imaginava para Santa Rosa, um valor em torno disso. E a quantidade de pessoas, né, envolvidas aqui somente da cidade, que 45% das pessoas envolvidas ali neste grupo dependem, Vitor, exclusivamente desta área. Desta área. Não tem outra renda, dessa né? Atividade. Depende dessa atividade. Então acabam sendo números, né? Porque muitas vezes para retomada, para argumentos né, econômicos e para governantes envolvem as questões de números. Então por isso que a Simone foi atrás disso, a importância, né, que a gente teve de realmente mapear todos esses dados, né, para a gente ter concreto, assim, para as pessoas visualizarem, né? Realmente não é pouca coisa que movimento. Pois é, e até a gente conversava antes da entrevista aqui da questão de que na área dos artistas, por exemplo, eles vão ser agora, pelo menos, vão ser um pouco recompensados na medida que veio agora a lei Aldir Blanc, né? Isso. E que lhes favorece. Acho que alguma coisa ajuda, né? Mas vocês profissionais não são artistas, vocês são profissionais, executores, gestores e que evidentemente têm equipes, né, de trabalho, né? E que por isso mesmo estão extremamente desassistidos, solitários nesse rol todo aí, né? Porque até mesmo empresas que demitiram os funcionários vão ficar com seguro-desemprego, mas é evidente que isso não estamos usando, né, como uma desculpa, como uma coisa para diminuir o fato é que
imagino que vocês estão literalmente solitários nessa situação. Realmente, essa lei, né, muitas pessoas imaginaram que a gente ia conseguir ser assistido, mas na verdade os profissionais de eventos, nós da área de eventos, alguns conseguem, alguns que eu digo, tem uma profissional dentro do nosso grupo, que a gente até informou, né, e ajudou, tem que ir, porque ela trabalha com a questão de animadores, né, e teatro, Vitor. Então, ela faz teatrinhos infantis, né? Sim. Então, essa lei, ela veio para os artistas realmente e para quem promove ou atua na área de cultura, né? E cultura, então, eles entendem um teatro, os músicos, a parte de literatura, né? Eu vi também, a gente foi ver a questão de livrarias, bibliotecas, essas questões assim que tiveram que ser fechadas, também poderão ser inseridas, sabe, nesta lei. Mas a área de eventos, realmente, assim, a gente até tem ido atrás, né, para ver, tá, ok, não podemos trabalhar, mas qual a alternativa que temos, né, para isso? Temos que ter o cuidado com a saúde das pessoas, sim, sem sombra de dúvida, né, não podemos ser irresponsáveis e com que as pessoas pensem, né, estão pensando no bolso, não, de maneira nenhuma. Nós, inclusive, somos os mais responsáveis, vou te dizer, porque nós estamos o tempo inteiro fechado. Vocês são os mais exigidos, né? Vejo assim. E os mais responsáveis, porque o vírus, a contaminação não está sendo nas festas, né? Se for ver, porque apesar de que agora, né, a população acho que está também um pouco cansando e está sendo bastante estressante e complicado, acho que mentalmente, né, para as pessoas, para as crianças, para todos nós, essa questão toda, e as pessoas estão acabando fazendo igual os seus pequenos eventos, né? Ok. Antes de eu ir para uma pergunta bem assim que vai provocar um debate maior nosso, eu te pergunto o seguinte: como é que está acontecendo a organização da mobilização de vocês? Vocês têm reuniões virtuais ou presenciais? Vocês estão se comunicando diariamente? Como é que está acontecendo? Nós temos grupo em WhatsApp e toda terça-feira a gente faz uma reunião presencial com o grupo, na verdade... Toda terça-feira? Toda terça-feira à noite, sim. E aí com máscara, com todos os cuidados, né? Os protocolos, álcool gel, ficamos, né, num espaço grande, então a gente consegue manter o distanciamento, sem dúvida. E muitas vezes, né, acontece ali algumas discussões dentro do grupo, via WhatsApp. Sim. Mas a nossa orientação, a gente gosta sempre e convoca o pessoal que queira participar e que está participando, e algumas vezes a gente ainda tá com adesão, tá sendo bem legal, o pessoal tá vendo, né, a seriedade do grupo, o quanto a gente tá conseguindo se mobilizar em prol de uma ação que a gente possa ter essa retomada. Então, principalmente nós montamos todo um protocolo, tá, Vitor, né, pra gente apresentar, então, aos órgãos públicos a questão de vigilância de saúde para uma retomada segura sanitariamente. Ok, antes de eu fazer aquela pergunta que a gente propõe, de repente, uma coisa diferenciada aqui, eu quero te perguntar assim, hoje existe a perspectiva de quem sabe ter eventos, mas com um número bem reduzido de pessoas, é isso? Isso. E, ao mesmo tempo, paralelo a isso, muitas medidas de segurança e prevenção, protocolos e tal. O que seria esse conjunto? Álcool gel, tapete sanitizante, o que mais? Isso é o bem básico, a gente começou, né? E o número máximo de pessoas... Isso, o que a gente solicitou, né? Diferentemente dos estabelecimentos como restaurantes e bares, isso foi determinado, então, o percentual de acordo com o seu PPCI, né? E nós da área de eventos, a gente entendeu que era importante a gente até começar com uma redução, não ter esse percentual. Nós sugerimos a delimitação do número de convidados. Né? Então, a gente sugeriu que começasse com 30 convidados apenas, os eventos sociais. Vocês
Sugeriram? Nós sugerimos que os eventos recomeçassem com 30 convidados, Sim. né? 30 pessoas, excluindo total esse percentual, tá, gente? Então, a nossa proposta foi 30 pessoas dentro dos eventos, né? Como convidados. Além de que, Vitor, sim, teria medição de temperatura no começo, né? A entrada seria toda com distanciamento, as pessoas teriam que aguardar um pouquinho. Fora, na porta de entrada do estabelecimento, então, medição de temperatura e passada de álcool gel, antes de adentrar na festa. Em cada mesa dos convidados, né? Um vidrinho de álcool gel à disposição. Tem que ter, a gente sugeriu, a presença de um profissional responsável pela organização desses protocolos e responsabilidade deste profissional, sabe, Vitor? Para que esses protocolos fossem e sejam rigorosamente vistoriados, né? Examinados e que tenham. Então, os convidados, né? Infelizmente, alguns eventos sociais as pessoas se questionam: como é que eu vou estar de máscara, Ju, né? Um casamento, um aniversário. Mas só assim a gente vai poder ter essa retomada. Então, uso de máscaras, né? A questão da alimentação. A alimentação também vai ser modificada, Vitor. Ela vai ser servida em potinhos, né? Sejam em potinhos, sejam em pratinhos, né? Mas em utensílios individuais. Sim. De maneira que a pessoa também possa cobri-los se ela for circular no ambiente, né? Claro. Vai nos brinquedos e tudo mais, ou, né? Circular com as crianças. Nesse primeiro momento, as pistas de dança não teria. Então, um casamento, 15 anos, é difícil? Mas, né, a gente tá tentando ainda alternativas e buscando referências, né, como poderia daqui a pouco, num isoladinho, cada, né, pessoa ou dupla, poder daqui a pouco dançar, né, numa festa. Uma festa é diversão, acaba, né, o conversar, é o dançar, é se divertir. Claro. Os profissionais, então, garçons, todos devidamente, né, com máscaras, com luvas o tempo inteiro. Tem todo o rigor. Os eventos, então, eles seriam também, antes de você realizar, eles terão que ser protocolados junto à prefeitura ou à vigilância, né, de saúde, no nosso caso, que é a FUNSAR. O anfitrião ou o cerimonial ou a casa de festas responsável, né, tem que então protocolar o tipo de evento, com quantos convidados, tudo, para ter essa corresponsabilização, né, Vitor? Pois é, mas aí, Juliana, é o seguinte, aí vem a pergunta que a gente já conversou até em off aí fora, né? Que a gente faz um comparativo com o futebol, por exemplo. Sim. O que está acontecendo hoje? Eu sei, você não é da área de saúde, mas, enfim, vamos à pergunta para nós desenvolver aí um debate sobre a ideia, sobre essa situação que eu vou colocar, para que, quem sabe mesmo, de forma leiga, a gente falando, isso possa reverberar, possa ter quem sabe, um entendimento ou interpretação melhor da área de saúde, mas sabendo que isso aí, a operacionalização também não é muito fácil. Sim. Por exemplo, no futebol, que recomeçou agora, futebol profissional, nas partidas as equipes precisam demonstrar com exames ou testes que os jogadores não estão contaminados. Inclusive agora o caso do Flamengo, lá fora do país aqui, detectaram 4 com a contaminação do vírus e requisitaram que outros jogadores fossem. Mas partindo do pressuposto que os dois times estão sem ninguém com contaminação, eles vão jogar, vai acontecer o jogo, como vem acontecendo em inúmeros jogos do Campeonato Brasileiro e outros. No Gauchão foi o primeiro, né? Sim. Enfim, acontece, o pós-jogo é outra situação. Essa situação de ter também, por exemplo, os convidados para uma festa, a certificação, vamos dizer assim, né?
a certeza de que via teste, via exame, enfim, não tinham ou não estariam contaminados, por consequência, livres, imunes para poder participar do evento. Isso não seria, quem sabe, uma coisa a se acertar, a acordar, para que pudesse, quem sabe, até ampliar o número de participantes do evento? Se isso fosse possível operacionalizar, né? Trazendo do exemplo do futebol para as festas, né, Juliana? Não sei se você consegue me entender. Sim, sim. Eu acredito, Vitor, que poderia ser, assim, eu sempre digo, existe a expectativa e a realidade, né? A expectativa, eu acredito que seria perfeito, sem sombra de dúvida. A exigência, né, do exame, realmente, a certificação, que todos aqueles convidados, então, né, realmente tivessem feito o exame e estivessem negativo. Pudessem estar aptos para participar. Isso. Com certeza poderia e seria muito mais prático, né, e Estamos, aceitável. Juliana, para que fique bem claro, inclusive para a classe médica, falando aqui de forma leiga, teórica e especulativa. Não tem nada porque de repente vão interpretar errado o que nós estamos falando aí. Não, com certeza. Tanto é que a gente nem sugeriu isso nos protocolos, tá, gente? Nós, os profissionais... uma conversa aqui que estamos tendo na entrevista. E até a gente sempre diz, né, que dentro dos protocolos a gente está sempre aberta à sugestão, porque é tudo uma construção, é tudo muito novo. Daqui a pouco é uma ideia. Por exemplo, ótima. o basquete no basquete nos Estados Unidos, que até agora há pouco fizeram um protesto em relação à questão de racismo e tal, mas eles lá eles têm toda essa coisa acertada, convencionada, que os jogadores todos não tem, tá jogando, tá participando, tá fechado aquela ideia. Então isso, quem sabe, poderia transportar para os eventos também, né? Sei lá, mas era uma coisa que de repente até depende de uma vontade maior, né, de alguns organismos e tal, de um acordo, de um entrosamento, de um acerto, enfim. Eu vejo muito mais na questão do bolso, né, Vitor? O meu receio, por exemplo, o responsável por esses testes, né? Quem arcaria com o custo disso? Seria o anfitrião. Sim. A gente nem está falando, infelizmente, nisso. Né? Mas, e os testes ainda também, eles são caros, o teste realmente, o aceitável, aquele, né, mais concreto, que te dá um resultado mais assertivo. Então, é uma questão bem a se pensar, eu digo, e a se debater realmente. Porque se a pessoa ela tá apta, até o dançar, sim, poderia uma festa completa, né? Até o dançar. Sim, poderia daí uma festa realmente completa, com até 100, 150, como claro, a gente tem. Porque veja bem, ó, me desculpe, agora eu vou colocar uma situação que a gente tem colocado a nível privado, num grupo de desportistas e que querem a volta das atividades esportivas, eu venho dessa área. A gente chega a imaginar o seguinte, que numa possibilidade dessa pandemia não terminar em 2 ou 3 anos, cada vez mais as pessoas vão ficar mais sedentárias, mais reclusas e outros problemas de saúde vão acontecer e se avolumar. Então tem que haver também um incentivo à prática da atividade física, do exercício físico. E isso é inadmissível que isso não aconteça. Sim. Isso tem que acontecer, isso tem que voltar de forma plena, vigorosa e ser incentivada pelos governos. Com certeza. Né? Então, numa festa, por exemplo, dançar é uma atividade física. Queira ou não queira, né? Então, dança uma noite inteira no outro além dia. do lazer de tu estar no evento, de tu estar desestressando mentalmente, desde que a pessoa também não beba em excesso, né? Que fique Sim. claro que aí tem todo esse outro lado também. Mas dançar é uma atividade física das mais prazerosas e que ajuda e muito, inclusive, na saúde física da pessoa. Sem dúvida. Porque as maiores comorbilidades, né, que acabam, infelizmente, levando à morte das pessoas, eu totalmente leiga, ok? Né, lido ali, meu pai é médico, a gente conversa muito, mas me parece, ao ver o que a gente o tempo inteiro vê,
que o bichinho adora um diabético, eu digo sempre pra ele, ó, tu é o especial do bichinho, porque tu é idoso, diabético e cardíaco. O doutor Barilli estava aqui há uma semana e pouco atrás, Juliana, e afirmou isso aí. São justamente essas comorbidades, né? Justamente esse tipo de moléstia que facilitam. Facilitam, né? Então, só que assim, ó, qual é uma das outras causas que cria o diabetes, ou a própria obesidade? É o sedentarismo. Sim, pressão alta, né? A pressão alta E o sedentarismo, o que é? Qual é o sinônimo de sedentarismo? É estar parado, estar sem nenhuma atividade física. Né? Isso eu falo categoricamente porque eu sou da área vim da área da educação física. Então, é preciso sim, nós somos e fomos feitos para se movimentar, para andar, para correr se possível. Eu sou muito a favor, eu sinto muita falta, fugindo um pouquinho do tema, mas eu gosto também muito, digo isso. Eu sinto a falta nisso nas nossas crianças, os próprios colégios. Eu lembro quando eu estudei aqui, como era estimulado isso, né, Vitor, a questão do esporte. Todos os colégios nós tínhamos os times de vôlei, lembra? Basquete, o atletismo era fantástico, as equipes de atletismo do Jega, do Dom Bosco. Gente, o time de basquete, nós fazíamos campeonatos com a Argentina. Isso não tem como, isso não tem mais. Tem como interromper, não tem como, assim deixar de reconhecer a importância disso e de uma coisa que faz parte do calendário anual das pessoas que desejam saúde e lazer, né? Não tem, mas é uma coisa que a gente seja não através vê, da atividade informal, seja através de jogos programados, organizados, etc, etc. E assim eu acho que valeria também para alguns eventos, né? Onde tem a questão da dança, né? Bom, sem dúvida. Dá um debate bem bom isso aí. Dá um debate muito bom, muito bom. Vamos para o final aqui agora, Juliana, mas está sendo muito proveitoso essa conversa contigo. A gente se sensibiliza com a área de vocês e é preciso realmente apoiar vocês para que possam sair dessa situação. Quais são as atividades, se tu puder enumerar, não todas, mas algumas, que fazem parte desse guarda-chuva aí do grupo nosso, dos profissionais. Nós temos ali dentro, na verdade, praticamente todos que envolvem num evento, Vitor. Nós temos profissionais da área cerimonialistas, né, que são as que organizam todo o evento. Nós temos as casas de festas, nós temos os buffets, nós temos profissionais da área de iluminação, sonorização. Festas infantis. Né, festas infantis, animadores, né, e dançarinos que tanto servem, aqueles, né, que fazem a parte de abertura de pistas, tanto para eventos adultos quanto os infantis. Nos infantis também são bastante utilizados, né, esses animadores. Pessoal de teatro, então, como eu falei, porque muitas vezes, né, para as crianças a gente tem o entretenimento junto na festa. Claro. Nós temos as doceiras, Vitor. Nós temos... o transporte, porque está ligado também, né? O transporte. Transporte, sim. Nós temos os videomakers, né? Então, o pessoal da área de filmagem. Os fotógrafos também. Nós temos vários fotógrafos ali também, na área. Com certeza. Né? Que também tiveram bastante... Né? Envolve muito essa área. Filmagem também, né? Isso, a filmagem, as fotos... Deixa eu ver quem mais. Seguranças, né? Equipe de segurança. Em alguns eventos é importantíssimo, né? Sim, principalmente os eventos adultos, os casamentos, 15 anos, o pessoal utiliza muito, né? Os bartenders, tá? Sim. Então a gente tem equipe também ali dos drinks, né? Como a gente diz que geralmente no evento adulto, então tem as ilhas, né? Que conjuntos musicais. Conjuntos, as bandas. O pessoal até dos músicos, Vitor, o pessoal acabou... se reunindo e também formaram a associação, né, dos músicos e bandas. Mas eles não estão junto nesse grupo. Nós até convidamos e conversamos, quando a gente começou num primeiro momento,
né, como que eles se inseriam junto, Sim. mas aí eles acharam depois também importante e interessante se articularem num número diferente, que daí inclusive eles, se não me engano, eles conseguem entrar na lei, essa Edir Blanc. Do Aldir Blanc, né? Isso, os músicos sim, Sim. né, então porque entra na área de E cultura. atenua um pouco o problema deles. Sim, que também é bem sério, porque a gente também num evento tem, né, as bandas, tem as músicas, os músicos, as duplas principalmente, mas eu acho que a gente tá com a gama toda, na verdade, dos profissionais, né, a gente vai desde o pessoal que produz lembrancinhas, Vitor, né, as lembrancinhas que tanto são usadas nos eventos adultos quanto nos infantis, então a gente também tem esses profissionais ali junto dentro desse nosso grupo. Claro. O pessoal tá bem... as decoradoras, Deus livre, não posso esquecer da galera ali da decoração, né, super importante. Então nós temos várias decoradoras também, a maioria das nossas decoradoras aqui de Santa Rosa, né, então estão engajadas ali dentro do grupo. Me desculpem se por acaso, galera, faltou algum profissional, mas acho que não, tô pensando assim no meu infantil lá quando eu organizo. Né? Mas então o pessoal vai desculpar, porque sabe que... Mas o que eu quero dizer e mostrar, assim, que como tu pode ver, nós temos, sim, todos os profissionais, né, que atuam dentro da área. Nós estamos com uma gama bem diversificada. É muito importante, porque essa entrevista aqui, em vendo ela, muita gente vai se dar conta de forma mais real de como tem muitos setores ou muitas atividades que estão sendo realmente prejudicadas. Tem, porque muitas vezes tem o pessoal que cuida somente do som, né? As pessoas às vezes, som e iluminação. Claro que tem empresas que cuidam dos dois, mas nós temos também empresas que tem uma galera, um pessoal que tem muito equipamento que é só específico de som, né, Claro. Vitor, e outros só da área de iluminação. Então aí já são duas empresas diferentes. Com certeza. Deixa eu só te perguntar aqui, nós estamos ainda teríamos a pergunta final, mas antes disso te perguntar se tu puder responder bem rapidamente, objetivamente. Até porque tu já falou no início isso. Agora teria, vocês estão aguardando um decreto aí, alguma coisa que pode pelo menos avançar um pouquinho. Se tu puder falar rapidamente sobre isso. Sim, nós estamos aguardando um decreto que é para sair a final de semana do prefeito, tá? A nível municipal. A nível municipal, exato. Que liberaria, então, os eventos para até 30 convidados com todos os protocolos. Tá. Pequenos eventos sociais. E aguardando também, porém, nós temos um impasse, Vitor, porque o estadual, né, o nosso governador, não liberou esses eventos sociais. Ele apenas liberou eventos corporativos, que ele né, menciona. Sim. Seminários e tal. Então, talvez a gente tenha um impasse. Não adianta o municipal nos liberar se o estadual nos mas barra. se ficar sobreposto, se for aceito o municipal, acaba daí ficando sem efeito o estadual. Ou pelo menos se impõe o municipal. É uma questão de acordo, não sei como é que vai ser aí. Exato. Como aconteceu já em várias situações das bandeiras, né? Chegaram no entendimento, o governador acabou deixando que os prefeitos, então, decidissem, né? Quem sabe acontece isso. Okay. Nós estamos na expectativa de que sim. Ok. Assim, ó, a tua mensagem final, Juliana, para os colegas de vocês e também se tu puder colocar alguma lição que você tira desse período, dessa situação, que alguma coisa de bom sempre acontece, né? Que a gente, né, mesmo que como um todo possa ser mais negativo, né? Mas enfim, a tua fala final, fica à vontade. A lição, assim, Vitor, eu tenho algumas ideias de que são mais, talvez, futuristas, digamos assim. Eu vejo dessa forma, porque eu acredito que essa pandemia, ela veio para marcar, talvez, uma retomada muito séria, uma mudança bem radical
do ser humano, do ser humano, para a vida da Isso, gente, isso, sabe? isso. Eu acho que a gente já estava, infelizmente, indo para um lado um pouco antissocial, em virtude de toda a questão de redes, internet, que eu vejo que um pouco isso as pessoas vão acabar se acostumando e será a nossa realidade, tá? Então, eu vejo isso um pouco como triste. Tá? Para ser sincero, assim, essa relação humana, a gente precisa do contato humano. Com certeza, com né? certeza. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia, ela tentou também mostrar um pouco da possibilidade de que as pessoas precisam se unir e precisam ser solidárias. Né? A questão da solidariedade. Uma andorinha só não faz verão. Parabéns. Não tem como uma só fazer. O grupo, a união das pessoas é que vai conseguir, né, fazer com que algo mude, de que algo a gente possa voltar a ter um pouquinho da vida como a gente tinha antigamente. Muito bom. Parabéns, Juliana, pela tua visão, pelo teu pensamento. Excelente, eu acho que ajudou e vai ajudar muito o pessoal a refletir, principalmente aqueles que não conheciam o dilema que vocês estão passando, né? Então, isso também é cultural, é educativo, né? É informativo, né? E tomara a Deus que realmente acabe logo essa pandemia para as coisas voltarem ao normal mesmo. Muito obrigado pela tua presença, pela tua entrevista. Obrigada mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui enquanto nosso grupo. A gente está enquanto coletivo. E que os internautas, então, compartilhem essa entrevista, se gostarem, né? Isso. Fica aqui o nosso agradecimento a todos e o convite, né? Da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão.